Terminou na Letónia o maior exercício militar das últimas décadas, liderado pelo Canadá, o Resolute Warrior. Paris foi palco de protestos contra uma gala controversa organizada pela extrema-direita israelita que tinha como objetivo angariar fundos para Israel. Chegada de Jordan Bardella a Bruxelas gera violentos protestos nas ruas da capital belga. O Parlamento Europeu debateu o futuro das relações entre a União Europeia e os Estados Unidos da América sob a nova administração Trump. Será possível eliminar todos os gases de efeito estufa emitidos para a atmosfera? Debate é questão central na COP29. A Brigada Multinacional da NATO, liderada pelo Canadá, terminou esta quinta-feira um exercício militar na Letónia. A Operação Resolute Warrior envolveu um total de 3.500 militares, metade vem do Canadá e os restantes de outros 12 países aliados. O objetivo foi melhorar a coordenação e as capacidades de combate das forças aliadas da NATO face a possíveis ameaças. A operação também mostra o compromisso da NATO em defender a região do Báltico. We were able to speak to all of us, having 13 countries during that exercise. Me was to make sure that it was not a Canadian brigade where people were adapting to the way we do things. We want to make sure that we do a NATO standard brigade with NATO planning process and with NATO orders. A NATO comprometeu-se a reforçar a presença militar no Báltico na sequência da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. A Letónia partilha uma fronteira de quase 300 km com a Rússia. A NATO pode enfrentar agora ainda mais adversidades com a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, mas o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, acredita que Trump vai continuar a investir na aliança militar. So Russia, China, North Korea, Iran working together. The US understands this, that NATO is there not only to defend Europe and the US, but also to work together to make sure that the Indo-Pacific and the Transatlantic stay safe. O Resolute Warrior é o maior exercício militar liderado pelo Canadá desde os anos 80. Teve início no dia 1 de novembro e terminou esta quinta-feira. Na noite de quarta-feira, Paris foi palco de protestos contra uma gala controversa organizada pela extrema-direita israelita. O evento, realizado num local secreto, tinha como objetivo angariar fundos para Israel e como convidados o ministro das Finanças israelita, conhecido pelas suas posições extremistas sobre Gaza, que acabou por cancelar a sua viagem a Paris à última hora. A manifestação foi organizada por vários grupos pró-palestinianos e pelo partido de extrema-esquerda França Indomável. C'est suite au gala de Israel Forever, moi je dirais plutôt Aurore Israël, car on invite des gens qui ont tenu des propos qui incitent à la haine raciale et au-delà de ça, qui déshumanisent, c'est-à-dire pour parler concrètement, c'est-à-dire qui comparent des Palestiniens à des animaux. As autoridades francesas recusaram-se a cancelar o evento, alegando que não representava uma ameaça para a ordem pública, aumentando o descontentamento dos manifestantes e dos políticos de esquerda. C'est une véritable colère, parce qu'on a des gens qui, encore une fois, ici, au chaud, dans un salon doré, vont lever de l'argent qui va alimenter demain l'armée israélienne qui va massacrer des enfants en Palestine. C'est absolument inacceptable. Embora o protesto tenha sido relativamente pacífico, algumas lojas como o McDonald's e o Carrefour foram vandalizadas. As tensões estão ao rubro, uma vez que a gala se realizou coincidentemente na véspera de um jogo de futebol entre Israel e França. Há quem receie que o jogo possa dar origem a grandes confrontos. De voir qu'il y a autant de forces de l'ordre pour cet événement, ça me fait un peu peur pour la tenue non violente des mobilisations qui vont se jouer contre. No total, 4.000 polícias serão mobilizados para o jogo de futebol de quinta-feira à noite, em Paris, o equivalente a um polícia por cada 5 espectadores, um número pouco habitual para um evento desportivo deste tipo. Os militares israelitas são responsáveis pela deslocação forçada de palestinianos em Gaza, de acordo com o novo relatório da Human Rights Watch. O grupo humanitário disse ter provas de que a conduta das autoridades israelitas que levou ao deslocamento de 90% da população de Gaza equivale a crimes de guerra.
apontam para uma intenção clara por parte dos responsáveis do governo israelita, incluindo Netanyahu, por tornar impossível o regresso dos palestinianos deslocados às suas casas. Given this evidence, including the sheer number of Palestinian civilians in Gaza driven from their land and the manner of displacement, and the attempts to make this return impossible, the forced displacement is widespread, systematic, and intentional, and forms part of a state policy and amounts to a crime against humanity. In the areas where the military has raised, extended, and cleared land for buffer zones and security corridors, Human Rights Watch finds these actions of the Israeli authorities amount to ethnic cleansing. O relatório está a ser publicado no meio de uma campanha militar israelita em curso no norte de Gaza, que criou uma nova onda de deslocações de centenas de milhares de civis. No relatório, a organização humanitária analisou as ordens de retirada dos israelitas e afirmou que estas não cumprem as leis da guerra, por não garantirem a passagem segura e refúgio dos palestinianos. Dezenas de pessoas foram identificadas e detidas pela polícia em Bruxelas depois dos protestos gerados na cidade contra a chegada do político francês de extrema-direita Jordan Bardella. A imprensa local diz que cerca de 300 manifestantes organizados por grupos de esquerda e universidades belgas foram contidos pela polícia numa noite de protestos que geraram violência nas ruas. A sede do partido político belga de extrema-direita, Vlaams-Belang, terá sido atacada, segundo revelou o líder partidário. O presidente do partido francês Rassemblement National chegou à Bélgica para apresentar o seu livro de memórias recentemente publicado. A polícia teve de intervir esta quarta-feira nas negociações entre a administração da Audi Bruxelas e os sindicatos. Os trabalhadores dizem que a contraproposta que fizeram para o plano social em discussão foi rejeitada. Por isso alegam ter manifestado insatisfação de forma pacífica ao entrarem na sala de reuniões. Foi nessa altura que a direção chamou a polícia para poder sair do edifício. Frappé par la police, on a les vidéos. C'est ça la Belgique. C'est ça, taper sur les travailleurs belges. Qui séquestre qui? Quand il y a des barrières et qu'on est à l'intérieur, on ne sait pas sortir. Et donc bien sûr les travailleurs attendaient des réponses claires, mais sans violence, sans rien. Bien sûr des mécontentements, mais de manière pacifiste. Et la direction a décidé de faire appel à la police en nombre, alors que cela ne se justifiait pas. O plano social está ligado ao encerramento da fábrica previsto para o final de fevereiro. Cerca de 4.000 pessoas vão perder o emprego. Os protestos e as negociações decorrem há meses, mas ainda não há acordo final. O Parlamento Europeu debateu o futuro das relações entre a União Europeia e os Estados Unidos da América sob a nova administração Trump, nomeadamente como enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades para ambas as regiões, numa altura em que o bloco procura relações transatlânticas estáveis. Poner impuestos de aduanas del 60% a todos los productos chinos, esto en un mercado globalizado también nos afectaría a nosotros, porque los productos chinos que no irían a Estados Unidos podrían venir a Europa. Habla también de expulsar masivamente a inmigrantes, lo cual, aparte de las cuestiones morales y humanas, tendría también un efecto inflacionario. Os Estados Unidos da América são o aliado mais antigo da Europa e o principal fornecedor de segurança. Os líderes de todo o espectro político concordam que o diálogo é fundamental para garantir que a aliança sobrevive à mentalidade America First de Trump. Os republicanos conquistaram o controlo da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, mantendo assim a maioria sobre os democratas durante pelo menos 2 anos. A vitória dos republicanos na Califórnia e no Arizona na quarta-feira deu ao partido de Donald Trump os 218 lugares na Câmara que constituem a maior parte dos representantes. Ainda antes, os republicanos tomaram o controlo do Senado aos democratas, o que representa um domínio total do Congresso. Esta será a primeira vez desde 2018. Net zero is a hot topic here at COP29 as we all try to limit global warming. But is it actually technically possible? Well, according to the world's leading scientists, yes it is. The IPCC has shown that not only is it possible, but there are multiple ways to get to net zero. Of course, none of them are easy. However, it is still possible. To reach net zero, you have to drive down your energy use as much as possible. And in Europe, that means reuse, recycle, repurpose, and get planting.
urban trees, for example. Already urban trees capture 7 gigatons of carbon dioxide altogether, and every year an additional 400 megatons. So our cities would really benefit from much more big trees and infrastructure. They also bring down energy use. They also help with adaptation, with mental health, better livable cities, increasing property values. Existing technology means that the buildings in those tree-filled cities can be retrofitted so that they become energy producers rather than energy consumers. But there are many sectors, such as petrochemicals, steel and cement, where it's impossible to operate without emitting CO2 into the atmosphere. So they're going to need to capture that carbon. And carbon capture technologies are proving expensive and difficult to scale. So are there any innovations that can fix it? I believe that we can become carbon neutral in our world by renewable energies, energy efficiency, all the solutions that exist, but they are not implemented fast enough, which means that we will need, most probably, direct air capture, because we are not doing enough today, and we will need to pay this cost of inaction by putting a lot of money into direct air capture. The scientists and engineers are convinced that net zero is possible, and in many countries, including the EU, it's a legal obligation. However, fossil fuel use is still growing and nobody believes that it's peaked, so we're going to need a huge shift in society as well as technology to get net zero on the road to reality. Jeremy Wilkes at COP29 in Azerbaijan for Euronews.